Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma gloriosa manhã. E como você está? Como passou o teu final de semana? Espero que tenha sido abençoado, espero que tenha sido repleto da presença do Senhor, porque a graça do Senhor e as suas misericórdias nos alcançam. Mesmo que muitas vezes nos nossos olhos naturais nós não estejamos percebendo, mas o Senhor sempre está conosco e com os nossos. Sobre aqueles que nós pedimos oração, sobre aqueles que o nosso coração clama ao Senhor, sobre as situações que por muitas vezes permeiam a nossa vida, sobre as situações que estão permeando esse mundo que está aí, pelas transgressões dos homens, né? Porque os homens eles cometem coisas que aos olhos do Senhor não é aquele tempo, não é o tempo correto, não é a forma correta, mas muitas vezes nós queremos ser e fazer aquilo que é o papel de Deus, fazer aquilo que é o nosso entendimento, mas não é ainda o tempo de Deus para amadurecer ou para aquela situação vir a ocorrer. Então nós precisamos entender que para tudo existe um tempo certo, como diz Eclesiastes. Para tudo existe um momento certo para acontecer. E nós precisamos entender esse processo. Nós não podemos enfiar o pé no acelerador quando o Senhor ainda diz calma, ainda não é o momento. Porque nos nossos olhos naturais nós queremos apressar, nós queremos acelerar. E muitas vezes ainda não é o momento que o Senhor deseja para aquela situação acontecer. Muitas vezes não é o momento ainda necessário para aquela bênção acontecer sobre a nossa vida, porque provavelmente nós não estamos ainda preparados para receber, para desfrutar do melhor no Senhor. Então é isso que nós precisamos entender no dia de hoje. E sobre isso, a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã está lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 11 e os versículos 1 até o 3. Jesus ensinando acerca da oração. E diz a palavra do Senhor: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Aqui remete-se a João Batista, que veio antes de Jesus, que ensinava o povo, né, a estar na presença do Senhor, a consagrar a sua vida ao Senhor. João Batista, ele precede a vinda de Jesus, anunciava já a vinda de Jesus. Então aqui os discípulos mencionam como João Batista anunciava. Então ensina-nos a orar. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, ou dá-nos o pão diário. Concede-nos, Senhor, o pão para suprir-nos neste dia de hoje. Então, Jesus ensina uma tão singela oração que repercute no mundo inteiro. Você já parou para pensar isso? Uma tão singela oração que repercute no mundo inteiro. Ele transcende línguas, transcende congregações, transcende o entendimento do ser humano. Porque quando Jesus diz, reporta-te, orando ao Pai, ao Senhor, a Deus, reporta-te em adoração, em rendição, em honra, em entender que acima de todas as coisas nós temos um Pai, que é Deus. Então, quando os discípulos pedem para que Jesus ensinasse uma oração, não seria uma oração, e nós precisamos entender isso, onde nós vamos falar apenas repetidamente as palavras, mas nós precisamos entender aquilo que nós estamos orando, entregando a Deus. Ensina-nos a orar o Pai Nosso, quer dizer uma relação de intimidade
pessoal com o Pai, com Deus. Então eu me rendo, eu entrego a Deus a minha oração, o meu clamor, a minha petição a Ele. E essa oração ela precisa ser sincera para que ela possa subir e o Senhor possa receber. Quando diz santificado seja o teu nome, porque Deus Pai é santo. Então, acima de qualquer outra santidade, não há alguém maior do que Deus. E é Ele que nós temos que nos reportar. Aí quando fala, venha o teu reino, significa esperança da vinda. Esperamos com esperança na vinda do Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor vai proporcionar. Então todos os dias eu dobro meu joelho, eu oro e eu digo, Senhor, eu espero com a esperança daquilo que o Senhor vai fazer. E o pão nosso do cotidiano, do dia de hoje, quer dizer a provisão, a dependência, o relacionamento de um pai que sabe aquilo que eu preciso. Porque um pai sabe aquilo que os seus filhos precisam. E um pai que sabe o que os seus filhos precisam, ele entrega as bênçãos, mas ele entrega no tempo dele. Então diz que é o telos de Deus, ou seja, é o fim, é o propósito, é o objetivo, é o cumprimento de um propósito na nossa vida. Então nós não podemos acelerar aquilo que o Senhor está fortalecendo ainda nas nossas vidas, forjando nas nossas vidas. E aí eu faço uma reflexão para mim e para você no dia de hoje. Se nós estivéssemos numa estrada, a caminho de algum lugar, e nesse caminho houvesse um congestionamento, ali todos os carros pararam. É o fim. Para a pressa que você tinha de chegar em determinado lugar. É um fim para a correria que todo mundo estava naquela mesma estrada. E essa estrada é o Senhor. Qual é a pressa que nós estamos para chegar no lugar certo, que é a presença do Senhor? E aí nós abandonaríamos os nossos destinos, os nossos compromissos, nós abandonaríamos para onde nós estaríamos indo, porque no meio do caminho houve um congestionamento, ou no meio do caminho houve alguma situação. E aí nós fazemos o quê? Nós paramos, nós desistimos, nós estagnamos? Ou nós teríamos esquecido que há a melhor forma de viver o novo de Deus, que é esperar pelo telos do Senhor, pelo momento certo do Senhor. Se somos um povo que estamos a caminho e que Deus nos permite viver o presente hoje, então nós precisamos esperar com paciência pelo porvir e nunca abrir mão do tempo do Senhor, do telos do Senhor. Que nessa manhã nós possamos render a nossa oração ao Senhor e dizer, Pai, que neste dia de hoje, Senhor, a Tua presença seja sobre todos nós e que nós entendamos, Senhor, o tempo certo que Tu tens preparado para que nós possamos estar próximos do Teu reino, Senhor, e recebamos, Senhor, o pão de cada dia, aquilo que nos supre, Senhor, no dia de hoje, aquilo que nos traz paz no dia de hoje, que nos reposiciona no caminho, Senhor, que é a buscar a Tua presença sempre. Envia-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade quando for o tempo e o momento certo, mas nos prepara, Senhor, para esse tempo precioso na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra faça morada no teu coração e que você ore ao Senhor, clame, mas saiba esperar e agradecer pelo telos do Senhor Jesus a cada momento. Em nome de Jesus, amém.